Da nossa aula, hoje eu vou trabalhar com vocês o ciclo da mineração. O ciclo da mineração vai ter início no Brasil justamente no período em que o ciclo da cana-de-açúcar vai entrar em declínio, né? Então, com o declínio do ciclo do açúcar, estimulou-se no Brasil, né, a procura por metais preciosos. E a partir de então, expedições passaram a ser organizadas para o interior do país. Essas expedições passaram a ser conhecidas como entradas e bandeiras. Aqui eu trago um mapa do Brasil entre os séculos 17 e 18, em que vocês veem que no início da colonização o povoamento ficou restrito à parte do litoral, justamente devido aos dois primeiros ciclos econômicos do Brasil, que foi o pau-brasil e a cana-de-açúcar. Porém, com o ciclo da mineração, o centro econômico do Brasil se desloca mais para a região sudeste e as entradas e as bandeiras vai avançar o limite do nosso território além do meridiano de Tordesilhas, certo? Mais para o interior. Isso é muito importante para o Brasil. Então, qual a diferença entre entrada e bandeiras? Entradas eram justamente expedições oficiais organizadas por autoridades, né, nos séculos 16 e 17. Qual era o objetivo das entradas? Era justamente, né, apressar indígenas, ou seja, capturar indígenas para serem escravizados e procurar por regiões onde poderia ser explorado metais preciosos. Já as bandeiras eram expedições organizadas, né, armadas, né, e organizadas por particulares, destacando-se aqui a região de São Paulo, foi aí onde ocorreu uma maior organização dessas bandeiras. Qual era o objetivo dela? Justamente capturar índios para escravizar, encontrar pedras preciosas e metais, certo? E combater índios rebeldes ou destruir quilombos, porque muitos quilombos já estavam formados, né? Porque os escravos fugiam das fazendas onde eles eram escravizados e tentavam viver livre no interior do país, formando essas comunidades que ficaram conhecidas como quilombos. Aqui eu destaco um fato, né, que foi o ataque às missões, porque no início da colonização, muitos jesuítas que tinham o objetivo de expandir o catolicismo, né, entre os povos da América, entraram no interior do país e passaram a catequizar algumas tribos. Os bandeirantes passaram a ver essas tribos como alvos fáceis de ser dominados. Por quê? Porque os índios que tinham sido catequizados, eles já eram mais mansos, eles eram convertidos ao catolicismo e era um alvo fácil de ser dominado. Bem diferente dos índios que ainda eram aguerridos, enfrentavam os colonizadores, enfrentavam os bandeirantes, que eles tinham uma vantagem justamente numérica e também tinham a vantagem de conhecer o território, certo? Então esse ataque às missões, que eram áreas catequizadas pelos jesuítas, gerou conflitos entre bandeirantes e jesuítas, certo? Aqui a imagem de Domingos Jos Velhos, ele foi um dos bandeirantes mais famosos, né, da história, e responsável inclusive por destruir, né, o Quilombo dos Palmares. Observem bem que o bandeirante é retratado aqui como então aquela imagem imponente de desbravador, né? Observem o armamento, a forma como o chapéu é colocado, né? Sempre aquela imagem de imponência. Isso hoje é até questionado sobre a imagem de como se passou para a história, né, o bandeirante. Bom, e aí a descoberta dos metais preciosos, né?
Em 1695, descobre-se ouro, né, nos atuais municípios de Sabará e Caeté. Em 1696, descoberta, né, de novas jazidas, deu início então à ocupação, né, do Vale de Ouro Preto. Então, a partir do momento em que foi divulgado que foi descoberto metais preciosos no interior do país, e isso chegou também na Europa, né, inicia uma verdadeira migração para essas áreas onde foi encontrado metais preciosos. Não existia a menor estrutura, pessoal, vocês têm que entender isso, certo? Então, as formas de exploração do ouro, inicialmente o ouro que foi explorado no Brasil era conhecido como ouro de aluvião, encontrado, né, com uma certa facilidade, né, nos depósitos de cascalho, nas encostas de rios, certo? Na argila, na areia, que se formavam justamente nas margens, né, das fozes dos rios. Depois, a exploração de depósitos localizados em encostas de montanhas, né, técnicas mais aprimoradas foi necessário para explorar esse ouro, que já estava mais difícil, né, em regiões montanhosas, né, encostas de montanhas, que era conhecida essa técnica, né, como grupiara, que era justamente, aqui você vê, olha, eu destaco bem, era a exploração do subsolo, né, das montanhas, em que eram feitos cavados poços, né, e galerias para justamente extrair desses cascalhos que eram tirados, né, o ouro. Essa técnica já era mais difícil do que a exploração do ouro de aluvião, certo, gente? Então, as zonas auríferas foram rapidamente ocupadas, como eu já disse para vocês. As pessoas vinham de Portugal, de toda parte da colônia, né, justamente buscando aquela ideia do enriquecimento fácil, certo? E isso começou a gerar problemas. Entre 1707 e 1709, ocorreram conflitos entre bandeirantes e portugueses, porque os bandeirantes, que eram pessoas vindas de São Paulo, que tinham sido os desbravadores e tinham descoberto inicialmente essas áreas, eles se achavam dono, né, da exploração do ouro, queriam controlar aquilo ali. E aí, com a chegada dos portugueses, eles viram isso como uma certa ameaça, e entre esse período, entre 1707 e 1709, aconteceram conflitos que ficaram conhecidos entre portugueses e bandeirantes, ficou conhecido como Guerra dos Emboabas. E aí, a coroa ela teve que intervir, lógico, apoiando os portugueses. Os bandeirantes não tiveram outra opção senão migrar para o interior, certo? Portugal, para melhor fiscalizar, né, cria nesse período aí também faz a criação das capitanias de São Paulo e Minas do Ouro, em 1709, para justamente a administração portuguesa estar mais próximo das regiões produtoras. O auge disso aí vai ser justamente a transferência da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro, justamente do Nordeste para a região Sudeste, que aí mostra de vez, né, que o centro econômico do Brasil já não era mais a região Nordeste. Isso em 1763. Então, o início da exploração de ouro, né, os primeiros campos, garimpos eram improvisados, né, enfrentavam problemas como insuficiência de gêneros, de alimentação, né? Então acontecia ocorreu uma grande falta de alimentos. As pessoas buscavam ouro, descobriam facilmente esse ouro, mas esqueciam que necessitavam de gêneros básicos, né? Como arroz, feijão, carne, né? E isso levou a uma grande inflação, né? Começou-se a se desenvolver, então, na região das Minas, um comércio, né? Comércio de mulas, que justamente eram comerciantes que vinham do litoral e iam para o interior do país abastecer essas cidades. E eram essas regiões de garimpos. E eram muito caros os produtos. Então, aqui,
um símbolo, né, da cidade de Ouro Preto, que é um dos maiores símbolos da riqueza do período do ciclo da mineração no Brasil, certo? E começou-se então a se formar cidades no interior do Brasil, justamente porque tinha uma vida econômica, existia uma viabilidade econômica. Aqui as igrejas desse período aí, né, elas têm uma característica, né, de trabalhos em ouro, muito característico, que leva à imponência, né, da riqueza desse período. Portugal, então, passa a fiscalizar, a controlar cada vez mais a produção de ouro, né, para justamente passa a cobrar mais impostos. Então, foi criado, então, o regimento dos superintendentes, guardas, né, guardas mores, oficiais, né, deputados para a região das Minas, justamente para fiscalizar. Uma de suas funções era justamente a criação da Intendência das Minas. Essa Intendência das Minas era fiscalizar a produção e cobrar os impostos. Então, a cobrança dos impostos ficou mais conhecida, era o quinto, que correspondia a 20% da produção. Como Portugal achava que as pessoas estavam desviando o ouro, né, passou então a cobrar 30 arrobas de ouro. Em vez dos 20%, foi estabelecida uma quantia fixa de 30 arrobas de ouro, que corresponderia a 450 quilogramas de ouro. Era muito ouro, pessoal. E quando o camarada não atingia essa quantidade, então era feita a derrama, simplesmente confiscava os recursos que o minerador tinha, certo? Então a crise aí, cada vez mais aquele ouro de aluvião que era encontrado facilmente, passou-se a ser mais difícil, certo? Então a capacidade de produção das jazidas já se mostrava limitada, né? Justamente disso. E Portugal não acreditava, né, nessa diminuição de produção e atribuía justamente a queda na produção justamente ao desvio de ouro, né? Então, cada vez mais arrochava a fiscalização e cobrava mais impostos. Isso levou a população a revoltas. A mais conhecida dela foi a Inconfidência Mineira, em 1789, a qual o Brasil hoje celebra, né, o feriado de Tiradentes, né? E com o escoamento das jazidas, né, começou a surgir então outras atividades. Isso demonstrava as revoltas, mostrava que o ciclo do ouro já estava encontrando seu fim, certo? E outras atividades começavam a surgir, né, como fontes importantes, que estavam justamente ligadas ao setor agrícola, com a produção de algodão. O café já vai ser o ciclo seguinte da economia do Brasil, que vai fortalecer-se também na região de Minas. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.